Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 4 de abril de 2023, nós estamos recebendo o companheiro Luciano Klein. Luciano, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, atualmente é um dos diretores, e é trabalhador do Centro Espírita João o Evangelista, em Fortaleza, Ceará. Agradecemos a sua participação, Luciano, e nós vamos, antes de passar a palavra para o companheiro, o Luciano vai trazer o tema Jesus. Luciano, peraí, Jesus, modelo e guia da humanidade. Obrigada. Vamos passar a palavra para o Fábio, que fará a leitura da página inicial, seguida da prece. Isso. Depois, no final, a gente volta a falar com o companheiro, tá bom? A gente vai pedir para todo mundo manter as câmeras desligadas, para o foco ser apenas no Luciano. Ao final, a gente vai ter um tempinho para conversar com ele, tá bom? Obrigada. Boa noite, Luciana. De antemão, muito obrigado. Boa noite a todos aqui presentes. Eu vou fazer a leitura do livro, do texto 17, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para entender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas com a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo que surge pessoalmente buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não se iluminar, não iluminar-se e progredisse em Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de sorregimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, e que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Nesse momento, após essa linda leitura, convido a todos a acalmar nossos corações, fecharmos nossos olhos, segurar nossa mente, e agradecer ao nosso querido e divino Mestre Jesus, os Espíritos aqui presentes, nossa querida mentora Meimei, pela oportunidade, pela graça de estarmos aqui mais uma vez reunidos, pedir que ilumine o palestrante da noite, que se dispôs com todo o amor a trazer um pouco de seu conhecimento para nós, e que isso nos envolva num ambiente de paz, luz, serenidade, para que absorvamos o máximo trazido para nós nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Luciano. Com você. Obrigado, queridos. Muito boa noite a todos. Que Jesus continue a nos abençoar e a nos manter neste clima de harmonia e de paz. É motivo de muita alegria para nós termos o ensejo, mesmo que virtualmente, de entabularmos uma conversação fraterna com os irmãos que se encontram nesse admirável país, que é o Canadá, e que se dispuseram a organizar uma célula espírita
essa agremiação que nos oportuniza uma interação fraterna, permitindo-nos talvez matar um pouco a saudade das terras do Brasil e, ao mesmo tempo, divulgar o Espiritismo nesse belo país. E também a instituição que homenageia uma das almas mais encantadoras da história do nosso movimento, esse espírito que, através da mediunidade limpa e clara de Chico Xavier, que no último dia 2 de abril, se estivesse fisicamente entre nós, estaria completando mais um ano de existência e que nos ensejou, portanto, as mensagens dessa alma que retornou ao mundo espiritual, muito jovem, ainda na década de 1940, mas que traz para todos nós, normalmente através de Chico Xavier, mensagem de renovação, de esperança para as nossas crianças e para o futuro do Brasil e de toda a humanidade. Na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, parcela considerável da cristandade, pela tradição, estará uma vez mais parando um pouco a fim de refletir acerca dos tristes e dolorosos episódios do Gólgota, a chamada Sexta-feira da Paixão. Curiosamente, essa data, ela desde o século XIX, quando presidia a Federação Espírita Brasileira, aquele que se dispôs a pelejar pela união da família espírita em nosso país, e já contribuiu grandemente com a versão das obras fundamentais do Espiritismo, do francês para o português, difundindo, portanto, a Boa Nova Espírita tanto em terras brasileiras como em terras portuguesas. O doutor Bezerra de Menezes, nosso ilustre conterrâneo aqui do Ceará, já como presidente da Federação Espírita Brasileira, ele propôs ao movimento espírita, nessa fase ainda de implantação da mensagem em nosso país, no Brasil, que nós tivéssemos algumas datas importantes, algumas efemérides, que nos ensejasse uma parada a fim de mais detidamente refletirmos acerca dos homenageados desse período. As datas basicamente eram 4. 2 delas voltadas a reverenciar a memória do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Portanto, se homenageava Allan Kardec no dia 31 de março, em razão da sua desencarnação ter ocorrido nesse dia, no ano de 1869, e também o dia 3 de outubro, em face do seu natalício, da sua data de nascimento, que ocorreu nesse dia 3 de outubro do ano de 1804. E as outras 2 datas destinadas pela Casa-Mãe do Espiritismo brasileiro, que contribuiu significativamente para a organização do nosso movimento no passado e ainda em nossos dias, e que teve, portanto, em Bezerra de Menezes, a grande expressão do Espiritismo no Brasil do século retrasado, que foi o século XIX, as 2 outras datas eram uma em homenagem ao Natal de Jesus, tradicionalmente também comemorada no dia 25 de dezembro, e a outra pelo calendário móvel, muda todos os anos, às vezes em abril, final de março, a Semana Santa. E o doutor Bezerra de Menezes sempre tinha uma atenção especial à Semana Santa. E, curiosamente, já que na próxima semana também estaremos relembrando a data da desencarnação dessa grande alma, ocorrida no dia 11 de abril de 1900, curiosamente, ele desencarnou no dia 11 de abril, que foi numa quinta-feira, por volta das 11h30 da manhã, numa quinta-feira da Semana Santa, portanto, véspera da Sexta-feira da Paixão. E durante as vezes que ele presidiu a FEB, ele teve a oportunidade, de maneira emocionada, a discorrer sobre aqueles episódios do Gólgota, em que nós temos a noção da grandeza desse psiquismo chamado Jesus de Nazaré,
que, conforme asseveraram as entidades venerandas em resposta à questão de número 625, a Allan Kardec, que consta da magna obra, que é o Livro dos Espíritos, Jesus se nos apresenta como aquele ser que serve de referência, de arquétipo, de modelo e de guia para a humanidade. O mais interessante, e aqui falamos como historiador, que, embora durante muito tempo, há alguns anos, se discutia sobre a historicidade do Filho de Maria, alguns até duvidavam da existência histórica de Jesus, que é algo hoje inadmissível, tendo em vista que quase todos os historiadores são unânimes em afirmar que Jesus de fato existiu, embora ainda haja muitas dúvidas a seu respeito, mas nós temos documentos, além dos textos que constam do Novo Testamento, das nossas Bíblias, nós temos textos apócrifos, os chamados evangelhos apócrifos, novas descobertas arqueológicas que vêm sendo feitas desde o século XIX, na década de 1940 e ainda em nossos dias, que jogam novas luzes na Palestina de há 2000 anos, comprovando também a existência de Jesus e daquele movimento capitaneado pelos seus discípulos, mormente o que foi lembrado na leitura introdutória das nossas reflexões de hoje, o grande apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo, que teve a sua visão espiritual dilatada por Jesus na estrada de Damasco, e deixa de ser o Saulo, o implacável perseguidor odiento dos cristãos, para ser o Paulo, o mais obstinado propagandista da mensagem de Jesus, que se dispôs, mesmo não conhecendo Jesus pessoalmente, mas tendo uma experiência psíquica ou mediúnica com Jesus na estrada de Damasco, a divulgar a mensagem do madeiro, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem da libertação, aos mais longínquos rincões do mundo então conhecido. Então, Jesus, portanto, para nós, esse personagem histórico. Para nós espíritas, não importa discussões em termos de datas, saber se ele nasceu precisamente há 2023 anos, naquele ano que a cronologia da nossa história assevera ser o ano 1, embora os historiadores hoje saibam, e é ponto pacífico praticamente de discussão no nosso meio, que Jesus não nasceu exatamente no ano 1, nem no ano 4, muito possivelmente no ano 5 ou no ano 6, antes do dito ano 1. Mas tudo isso é questão de menor importância, porque o que importa verdadeiramente para todos nós é sabermos que ele nasceu. E que a sua mensagem ilustral trouxe, como nenhuma mensagem anteriormente, pregada por aqueles que por ele próprio foram indicados para serem seus precursores, não só no meio do povo hebreu, como as figuras dos profetas, de Moisés, o grande patriarca, do profeta Elias e outros tantos mais, ou mesmo de seu primo, João Batista, mas também de outros povos que tiveram mensagens que também propõem uma mensagem voltada à necessidade imperiosa do homem viver em plenitude a mensagem do amor e da fraternidade. O que importa, portanto, para todos nós é sabermos que Jesus nasceu e que a sua mensagem foi tão extraordinária que foi capaz de provocar a mais estupenda revolução que a humanidade terrestre testemunhou. Não uma revolução à base de armas, da violência, de palavras de ódio, de efeito, não. Mas uma mensagem proposta à criatura humana, calcada na mensagem que ele trazia e que não era tão somente pregada, porque pregar virtudes é muito fácil, mas era vivida cotidianamente. Portanto, uma mensagem consubstanciada na vivência cotidiana do amor, que Jesus demonstraria na sua curta passagem, segundo a tradição, de 33 anos apenas, mas que foram, desses 33, 3 pelo menos, suficientes para que ele nos trouxesse de forma eloquente a sua mensagem de renovação, e que até hoje se constitui numa diretriz segura a todos nós que buscamos a equilibração da alma, a todos nós que buscamos o equilíbrio íntimo, a transformação interior, a paz,
que é, por certo, aquilo que as criaturas humanas em trânsito pela terra almejamos. A mensagem de Jesus, portanto, se nos afigura com essa proposta. No cimo do Gólgota, no termo da sua jornada, no episódio que iremos relembrar, e nesse período, aqui no Brasil, muitos filmes antigos, como O Rei dos Reis, Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, aproveitam para, de alguma maneira, nos trazer de novo um pouco a respeito da vida de Jesus. Mas o que cabe a cada um de nós, como espíritas, que respeitamos essas datas simbólicas, porque nos permitem parar um pouco na vida agitada, cotidiana que levamos, para refletirmos um pouco acerca dos reais valores da vida, sobre todos aqueles trazidos pelo poeta Galileu há 20 séculos, para que nós possamos perceber o que o amor é capaz de fazer. João, o discípulo dileto do coração de Jesus, ao observar com muita ternura as ações do Mestre, e foi ele o único dos discípulos que permaneceu com Jesus no Gólgota, fiel ao Mestre, por muito amá-lo, e foi ele que deu suporte a Maria, mãe de Jesus, que a pedido de Jesus, no Gólgota, passaria a ver nele o seu novo filho e ele em Maria, a sua nova mãe. E esse laço de fraternidade eterna, essa vinculação nova de uma mãe com um filho, seria para todo o resto da existência de João. Porque sabemos, através da literatura cristã, com a complementação da literatura mediúnica, via Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco, que João, de fato, passaria a viver com a mãe de Jesus, agora sua nova mãe, no promontório de Éfeso, na região da Turquia dos nossos dias, onde Maria, inclusive, iria deixar, já velhinha, o corpo físico para retornar ao regaço de seu filho muito amado. Portanto, João diria, numa mensagem muito importante para todos nós, sobretudo aproveitando essa data de sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão, que prova de amor maior não há do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos. E prova maior do que a do sacrifício de Jesus, que se deixou imolar como um cordeiro, conforme assim rezavam as tradições, para que a humanidade pudesse despertar a respeito da mensagem grandiloquente que ele vinha nos trazer. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que, sob certos aspectos, outros que vieram antes ou após a sua passagem na Terra, a difundiram, divulgaram à sua maneira. A mensagem de Forri, Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Platão, Krishna, mais para o Oriente, trazia uma proposta de respeito ao próximo, de solidariedade, de amor aos semelhantes. E na própria tradição judaica, base, inclusive, do cristianismo, porque Jesus era judeu e se tornaria o grande responsável por essa revolução extraordinária provocada dentro do próprio judaísmo, quando ele faz, sob inspiração do próprio Deus, do próprio Pai, as mudanças necessárias, não destruindo a lei dos profetas, mas vindo, como assim analisa Allan Kardec, para dar-lhe cumprimento. Mas se formos analisar, Jesus modificou substanciosamente a mensagem da Torá hebraica. Enquanto a Torá, por exemplo, já não é distorção que o ser humano, que nós normalmente fazemos diante de textos que nos chegam de forma clara, limpa, objetiva, ditos sagrados, como, por exemplo, a Torá, que nos traz os 10 mandamentos de Moisés, o decálogo mosaico, um deles é não matarás, mas, em contrapartida, o outro que diz não cometerás adultério, mas, ao tempo de Jesus, a distorção desses mandamentos já se constata naquele episódio narrado nos evangelhos,
em que Jesus, para ser testado por alguém, que na sua hipocrisia coloca-o diante de um dilema, quando uma mulher estava sendo acusada pela turba inconsciente, numa sociedade patriarcal, numa sociedade, portanto, machista por excelência, por ter cometido adultério, por ter, possivelmente, no momento de vigilância, traído o seu companheiro. Então, vejam que o decálogo mosaico dizia, não cometerás adultério, é fato, mas não dizia que se deveria apedrejar alguém até a morte, porque isso seria uma contradição com a própria lei, que dizia, não matarás. Mas, ao tempo de Jesus, houve essa modificação de tal maneira que se propunham aqueles que eles encontravam a apedrejar aquela mulher. E aí perguntam a Jesus, nesse episódio que todos nós conhecemos, o que deveria fazer diante daquela cena, acusando injustamente a mulher, no momento em que Jesus escrevia na areia, possivelmente mostrando, segundo a leitura que se faz, as características comportamentais daqueles que a acusavam, e se esqueciam de dizer que se havia uma adúltera, um adúltero, um homem que certamente a envolveu nesse momento de sedução e de desvio do seu comportamento para que ela se comprometesse perante a sociedade. O que é que Jesus nos diz? Atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de erros. Ou, em algumas traduções bíblicas, aqueles que estiver sem pecados. Essa era a postura que Jesus demonstrava na relação com os outros. Pelo que consta, ninguém, verdadeiramente ninguém, ousou atirar uma pedra na direção daquela mulher. Esse era o Jesus que pregava o que vivia e vivia o que pregava cotidianamente. Esse era o Jesus da amorosidade, o Jesus do amor incondicional. Esse Jesus que se nos apresenta como modelo e guia da humanidade, que, segundo a anotação de João, no seu texto, capítulo 13, versículos 34, um capítulo antes, aliás, de Jesus nos fazer aquele vaticínio, aquela antevisão de um fato futuro, ao mesmo tempo que uma promessa, quando ele diz, no capítulo 14, já na iminência de retornar às esferas mais elevadas da espiritualidade terrestre, sentindo que em breve iria se submeter ao sacrifício do Gólgota, Jesus nos faz a promessa do advento do Consolador prometido, quando nos diz, e anota João, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vós, por enquanto, ainda não podeis compreender muito bem, e ele virá a seu turno, ou a seu tempo, a fim de vos repetir tudo aquilo quanto vos tenho dito, e permanecerá convosco até a consumação dos séculos. É interessante porque quase nunca nós pensamos em alguns pontos específicos dessa promessa profética de Jesus. Primeiramente, que Jesus nos disse que nos enviaria um outro Consolador. Se Jesus nos fala de um outro Consolador, é porque há consoladores, para que, de repente, nós não nos arvoremos naquela pretensão de acharmos que somente nós, espíritas, que vemos no Espiritismo o Consolador prometido por Jesus, somos pretensamente os únicos a serem contemplados com o envio desse Consolador. De fato, para o mundo ocidental, a partir do contexto do advento do Espiritismo, que foi o século XIX, o século retrasado, um século de dúvida, de incerteza, de ceticismo, de negativismo, de niilismo, de materialismo, em que se duvidava da existência de Deus e da imortalidade da alma, daí toda aquela fenomenologia de efeitos físicos que nós sabemos da história do Espiritismo, que começaram, aliás, aí na América do Norte, nos Estados Unidos, em 1848, também no dia 31 de março, no condado de Wayne, em Hydesville, com os fenômenos tipológicos de pancadas ocorridos na residência de uma família metodista, protestante, portanto, Fox. E foi na residência das irmãs Fox que esses fenômenos despertaram a atenção a um estudo mais criterioso dos mesmos. E depois, com as mesas girantes, nós vamos ter a investigação feita pelo professor Hipólito Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, que mais tarde, com a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, em Paris,
adotaria para que a obra fosse conhecida não pelo fato de ele ser um homem de projeção, de nomeada na sociedade parisiense, na França como um todo, como discípulo de Pestalozzi, que fora, homem de vários trabalhos publicados, mas para que a obra fosse conhecida pelo seu conteúdo literário, científico, filosófico, espiritual, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Mas o fato é que esse Consolador que veio para nós, ele não é único, porque é Consolador para o Oriente, é Consolador para a linha abaixo do Equador, para a linha acima do Equador, e nos esquecemos que Jesus nos diz que nos enviaria um outro Consolador, porque ele, Jesus, era, continua sendo, e será para sempre em nossas vidas, o Consolador por excelência. E por que esse caráter de Consolador ele se encaixa na proposta espírita? É sempre bom lembrar, antes de voltarmos ao capítulo 13 de João, de onde paramos, para destacar esse capítulo seguinte, que é o 14, se encaixa exatamente pelo fato de que não há realidade mais alentadora, mais confortadora, mais consoladora para nenhum de nós, do que a de termos a certeza de que aqueles seres que amamos, que conviveram conosco na condição de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de filho, de filha, de marido, de esposa, de amigo do peito, que receberam o chamado de Deus para retornarem ao mundo maior antes de nós, que eles não morreram, que eles não foram aniquilados, que eles não desapareceram. Não, não. Como diria Leon Denis, o filósofo, poeta, grande nome na divulgação do espiritismo pós-Allan Kardec, não, não. 1000 vezes não. A morte é uma irrealidade, a morte não existe. A morte é tão somente um portal que nos dá acesso à dimensão espiritual, que é a dimensão original, de onde viemos e para onde, inexoravelmente, inevitavelmente, haveremos um dia de voltar. E, portanto, não há conforto maior do que termos a certeza de que reveremos os nossos entes amados, voltaremos a estar com aqueles que foram nossos pais, aqueles que foram nossos filhos, aqueles que foram os nossos companheiros ou companheiras de jornada, enfim. Todos nós um dia teremos a oportunidade de nos reencontrar, porque essa mensagem também era pregada por Jesus. O Espiritismo apenas nos traz, numa linguagem mais concisa e objetiva, adaptada à realidade do contexto no qual ele surge, aos nossos dias, de forma didática e alina, clara, sem subterfúgio, sem metáforas, numa linguagem didática, objetiva, nos traz essa mesma essência pujante, viva, cristalina da mensagem de Jesus, não obstante as modificações que nós, seres humanos, fizemos na mensagem do Filho de Maria ao longo dos séculos. Quando escamoteamos os textos, quando adaptamos algumas passagens do Novo Testamento, segundo as conveniências do poder político temporal, sobretudo na Idade Média, sabemos que crimes foram cometidos em nome de Deus, mas mesmo assim, como disse Jesus, num outro vaticínio, numa antevisão do que aconteceria no futuro, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A essência da mensagem de Jesus, ela permanece incólume, ela permanece hialina, ela permanece límpida para os nossos dias, sobretudo porque ela se calca na mensagem do amor, que é a tônica recorrente da sua proposta há 2000 anos pronunciada. Daí a atualidade da mensagem de Jesus que o Espiritismo nos traz, de uma forma clara, objetiva, contando também, uma vez mais, lembrado na leitura introdutória, com a figura de Paulo de Tarso, que volta à baila, integrando a equipe do Consolador Prometido, e quase nunca nós lembramos de Paulo Espírito na codificação, porque é de Paulo a última mensagem constante do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Fora da Caridade não há salvação. O espírito do apóstolo dos gentios encerra o capítulo 15 com esta mensagem, falando, inclusive mostrando uma coerência do que ele pensava quando encarnado. É só lembrar da célebre primeira epístola aos cristãos de Corinto, capítulo 13, quando Paulo realça e ressalta a caridade, que é o amor em ação, no dizer de Emmanuel, a virtude
por excelência. Então, mesmo Paulo volta agora espírito, passa essa mensagem que agradou tanto a Allan Kardec, que Allan Kardec utilizará o título da mesma para ser o título do referido capítulo, que é o capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, que se tornaria também num emblema, num dístico da própria mensagem espírita, que nos diz que não é fora do espiritismo, como não é fora dessa ou daquela religião, porque todas as religiões, desde que você, claro, viva em plenitude aquilo que você acredita, são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus. Portanto, é fora da caridade, a caridade que é esse amor em ação. A caridade que é não tão somente um simples professar labial de fé. Não basta eu dizer que creio em Deus, que creio no Espiritismo, que creio na imortalidade da alma, que creio na reencarnação. Não, não. Mas a caridade é aquela ação da criatura que peleja primeiramente por se transformar. Porque só se faz a verdadeira caridade quando, sinceramente, nós nos modificamos. Porque, às vezes, embora tudo tenha a sua validade, agimos no automático, robotizados. Procuramos até fazer o bem, não deixa de ser o seu valor. Mas para que se ame verdadeiramente o próximo como a si mesmo, para que se aprenda as lições que a vida nos passa através desses atos de filantropia, de benemerência, é necessário que nós tenhamos empatia, que nós sintamos, ou pelo menos tentemos sentir, entender, de fato, a dor do outro, para que assim nós possamos ser reais nas nossas ações e não agir para, de repente, sermos fotografados, procurando fazer com que uma mão veja o que a outra está fazendo, indo na contramão da proposta de Jesus, que dizia exatamente o contrário, que uma mão não saiba o que a outra faz. Voltando ao capítulo 13, para fechar a nossa reflexão, nesta noite de fraternidade, em contato com os irmãos do norte, do nosso orbe terrestre, que é tutelado por Jesus, um psiquismo tão refinado que, para compreendermos a sua grandeza, é difícil, não é fácil. Racionalmente, muitas vezes, tentamos entender a grandeza de Jesus, mas é como uma formiguinha tentar entender, dentro do seu nível de percepção, a complexidade de um ser humano. Dizemos isso porque, segundo a ciência, maiormente a geologia, a Terra ela tem uma idade de formação, quando se desprendeu do Sol, com uma bola de fogo, uma massa ígnea incandescente, uma idade que se estima de 4,5 bilhões de anos. Não são milhões, são bilhões de anos. Arredondando aí, 5 bilhões de anos. E, portanto, Jesus, segundo nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, obra lançada em 1938, já na iminência do início da Segunda Grande Guerra Mundial, que começaria em 1939 e perduraria até 1945, Emmanuel nos fala que Jesus pré-existiu por indicação da espiritualidade maior, por indicação do próprio Deus, o processo de metamorfose pelo qual a Terra viria a passar. E é indicado para ser o administrador do nosso orbe, o nosso governador planetário, como assim mais tarde diria Leon Denis. E o fato é que nós vamos ter Jesus, portanto, coordenando a Terra, observando a movimentação intensa das transformações cataclismáticas pelas quais o globo passaria, a movimentação frenética dos gases que se condensam, formam a água, esse líquido amniótico, sem o qual a vida nas expressões orgânicas que nós conhecemos no orbe terrestre aqui não floresceriam. E Jesus, portanto, acompanhou toda a evolução das espécies, dos seres mais primitivos aos seres mais complexos, e entre os quais o surgimento daqueles seres dos quais nós evoluímos, desde o Australopithecus, passando pelo Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal, que é uma evolução paralela, hoje se sabe, mas chegando ao Homo sapiens sapiens, que somos nós, nos nossos dias. Então, Jesus pré-existe a formação da Terra. Antes de nós sermos, ele já era.
e na demonstração patente do que o amor é capaz de fazer. Como dizíamos há pouco, voltando à Semana Santa, ele veio ter conosco. Submete-se ao sacrifício de um mergulho na carne, de uma descida à crosta planetária, que para um psiquismo do refinamento de Jesus, da sutileza espiritual desse ser, é inimaginável para nós outros. Somente o amor é capaz de fazer algo assim. Então ele desce, vem ter conosco, embosca-se na carne e é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos, como dissemos anteriormente. Então, no capítulo 13, fechando a reflexão, pensava que eu tinha esquecido, mas foi intencional deixar por último, nós lembramos uma mensagem do Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, que é a de número 179, do livrinho Caminho, Verdade e Vida. A mensagem que, aliás, é a penúltima desse livro admirável, com mensagens substanciosas, em que Jesus nos fala do novo mandamento. É interessante, Emmanuel nos fala do novo mandamento que Jesus nos teria deixado. É interessante porque, até Emmanuel fazer essa observação, ninguém havia pensado a respeito disso. O que Emmanuel nos diz é que, não obstante nós tenhamos o mandamento mais conhecido, que Jesus sabia de qual saltear e muitas vezes recitava, quando um jovem ele tenta testar a sabedoria, e Jesus pergunta a respeito da lei, o que é que diz a lei? Se amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, na célebre parábola do bom samaritano. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ou a ti mesmo está como o primeiro mandamento dos 10 que constam das tábuas da lei, recebidos através de um fenômeno mediúnico no Monte Horebe por Moisés, o salvo das águas. Mas o que Emmanuel nos diz é que, por isso voltamos ao capítulo 13 de João, versículo 34, é que João teria anotado um outro mandamento que transcenderia este que inicia os 10 que nós conhecemos. Um mandamento que iria além do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E existe um mandamento que vai além deste, porque o amar ao próximo já não diz tudo, mas Emmanuel faz uma leitura diferente e nós acabamos concordando com ele, que realmente esse mandamento vai além. Emmanuel nos diz, com a sua didática incomparável, que, na verdade, o amar ao próximo como a si mesmo é ainda o amor do homem pelo homem. É o nosso amor pelo nosso semelhante, que é extraordinário, é um passo importante, significativo, mas é um amor com limites. É um amor que impõe condições. Muitas vezes nós dizemos assim, até com as pessoas com as quais convivemos: eu te amo se tu pensares como eu penso. Eu te amo se tu professares a mesma crença que eu professo. Eu te amo se tu torceres o mesmo time de futebol ou de basquete que eu torço. Eu te amo se tu gostares das mesmas cores que eu gosto, da mesma religião. Enfim, nós vamos impondo condições no nosso nível evolutivo. Não deixa de ser um passo. Mas o mandamento maior, que está, portanto, no capítulo 13, aí sim fechamos a reflexão, é nesses momentos derradeiros, quando Jesus propõe a todos nós algo extraordinário. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Repetindo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso que está anotado no Evangelho de João e que Emmanuel pinça para, com a sua sabedoria, poder fazer as reflexões necessárias para nos mostrar que esse mandamento ele transcende o anterior. Mas como assim transcende? Não é a mesma coisa? Não, não. Aí nós entendemos o que Emmanuel nos diz. Ele nos propõe uma meta, algo a ser atingido, algo a ser alcançado. E vai ser alcançado no nosso processo evolutivo, porque continuamos a migrar, a nos deslocar, a crescermos, a progredirmos, a evoluirmos na direção de Deus. Mas o que Emmanuel nos diz é que o amar ao próximo como a si mesmo, como dissemos, é um amor que impõe condições. Mas o amai-vos uns aos outros, como ele, Jesus, nos amou,
é um amor diferente, porque é o amor incondicional que ele demonstrou para conosco. Eu te amo mesmo que tu pense diferentemente de mim. Eu te amo mesmo que tu professes uma religião que não a minha. Eu te amo mesmo que tu tenhas a opção por um time de futebol, de basquete diferente do meu. Eu te amo mesmo que tu me negues 3 vezes. Eu te amo mesmo que tu me esbofeteis, que tu me cuspas à face, que tu me traias. Eu te amo mesmo que tu me crucifixes. Esse é o amor dele para conosco. Um amor que não pede absolutamente nada em troca. Um amor que ama por amar. O amor que se constitui alimento da alma, sem o qual, sinceramente, por mais autossuficiente que nós acreditemos ser, ninguém consegue viver sem amor. O mundo ainda hoje é classificado pelos espíritos reveladores um mundo de provas e de expiações. E mundos dessa estirpe, dessa condição, dessa categoria, via de regra, porque nós não fazemos conscientemente, lucidamente, a opção por nos enveredarmos por essas trilhas que o nosso bom pastor nos sugeriu há 20 séculos, é que ainda damos as nossas cabeçadas, observamos tantas misérias, tantas desgraças no nosso mundo, em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, na terceira década, já estamos na terceira década do terceiro milênio. Chegando em 2030, 2031, quarta década. Ainda constatamos que aquelas mesmas bestiais guerras do passado continuam a acontecer. Como agora nossos irmãos da Rússia, da Ucrânia, com armas de um poder de destruição terrível. Que possamos, pois, queridos, mesmo assim, embora essas imagens às vezes tristes que constatamos, quando observamos o que acontece conosco no presente momento, ou mesmo diante da evocação dos tristes episódios do Gólgota, na próxima sexta-feira, que possamos colher as lições necessárias ao enriquecimento do nosso patrimônio espiritual, ao robustecimento da nossa fé e continuarmos sempre confiantes na certeza da tutela divina, na certeza de que Jesus continua a ser, apesar daquilo que temos feito em relação ao nosso próximo, a nós mesmos e ao nosso planeta, ele continua a ser esse ser amoroso, com amor incondicional, a guiar os passos desta humanidade, por ele conduzida pacientemente no rumo do seu aprisco de paz. Que ele nos abençoe e, portanto, continue a nos envolver nesse seu halo luminoso que tanto refrigério, tanto lenitivo propicia às nossas almas. Paz e bem. Obrigada, Luciano. Você pode finalizar com a oração? Com alegria. Obrigada. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade concedida e a Ele, nosso Pai Maior, nos dirigirmos, relembrando e ao mesmo tempo homenageando o aniversariante do dia 2 de abril, Chico Xavier, alma que tanto amamos, e que possibilitou a este grupo canadense o conhecimento da vida dessa alma luminosa que é Meimei. Finalizamos com Chico Xavier, repetindo as suas palavras psicografadas da lavra de um sacerdote católico, Dom Silvério Horta, bispo de Mariana na década de 1920, quando retornou ao mundo espiritual, e que mais tarde, na segunda edição da obra Parnaso de Além Túmulo, nos traria esse Pai Nosso diferente para nos mostrar a grandeza do Criador, dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Mas auxilia-nos também em nossos sentimentos cristãos, a virmos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro ainda distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja possa ser sempre o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu inesgotável amor. Assim seja.